suas necessidades. Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, que o Senhor me deu ontem à tarde, eu estava em um momento de estudo, eu comecei a escrever essa mensagem, que é sobre integridade. Integridade. Foi essa palavra que o Senhor me deu e eu quero compartilhar. Uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, com muita responsabilidade. Amém? Que o Espírito Santo abra o seu coração nessa noite para você receber essa palavra. Amém? Glória a Deus. A integridade, ela é uma virtude. A integridade é uma virtude que parece estar em extinção. Você já parou para pensar? Parece que está extinta a integridade. Cada dia mais está mais difícil permanecermos íntegros. Estamos vivendo em um mundo, em uma crise de integridade que não tem precedentes, é sem precedentes. Estamos em um mundo em que a integridade não tem tanto valor assim, está sendo desvalorizada. Já não é mais tão valorizada como antes. Parece que ela está perdendo valor, parece que ela está ficando extinta. Cada vez menos a gente encontra pessoas íntegras, que se permanecem íntegras. E engraçado que os governos mudam, os partidos mudam, as leis mudam, mas a corrupção não muda. Ela está instalada, ela está tremendamente instalada em todos os segmentos políticos e também sociais. As coisas mudam, vem governo, vai governo, muda pessoas, muda leis, vem leis. E a corrupção não muda. Que a corrupção não sai, ela está instalada, impregnada. Não só na política, mas também nos níveis sociais, enfim, nos círculos sociais. Ela está por tudo. Há falta de integridade na família. Até na família, a falta de integridade. E a fidelidade conjugal entre o marido e a esposa está sendo ameaçada por falta da integridade. Há falta de integridade nas escolas, há falta de integridade nos namoros, há falta de integridade no casamento, há falta de integridade no comércio, na vida financeira, nas palavras e acordos firmados. Há falta de integridade em todos os segmentos. A gente vê muita falta de integridade. Nós já estamos vivendo em um tempo que a humanidade tem vergonha de ser honesta. Já estamos vivendo nesse embate, que se você é honesto, você esbarra. Há uma dificuldade, nós já estamos vivendo nesses dias, onde a integridade já está em conflito. E a humanidade parece que tem vergonha de ser honesto, porque se você não entrar no mesmo conceito das outras pessoas, você é taxado de ignorante, de um monte de coisas. E isso parece que está se tornando comum, né? A falta de integridade parece que é comum, mas não é. Não deveria, pelo menos, né? É uma coisa anormal. O normal é ser honesto, né? O normal é ser íntegro. O contrário disso é anormal. Mas parece que os valores estão se invertendo. Parece que a humanidade agora nós já estamos vivendo em um mundo, em um momento que ser íntegro, muito íntegro, é vergonhoso perante as outras pessoas. Então, nós já estamos vivendo nesse mundo onde a honestidade parece que está sendo desvalorizada, está sendo distorcida. Porém, a história, a Bíblia, nos mostra que em meio a tantas corrupções, no meio de um emaranhado de corrupção, há pessoas que se mantiveram íntegros. E a Bíblia dá inúmeros exemplos de pessoas que permaneceram íntegros, independente do meio em que viviam, no meio daquela corrupção. Desde antes sempre houve corrupção, mas parece que uns tempos para cá a corrupção vem tomando uma proporção muito maior.
nós vemos aqui a história de José do Egito, né? José do Egito, ele se manteve íntegro, ele preferiu ser íntegro ao invés de não ir para a prisão, né? José do Egito foi íntegro, ele preferiu a prisão ao invés de se manter livre no pecado. José do Egito tinha a oportunidade de não ir para a prisão se ele cedesse à proposta da esposa de Potifar. Mas por ser íntegro, por ser um homem íntegro, ele preferiu ir preso, ficar por 3 anos preso, do que viver livre no pecado. Ele poderia ter feito uma escolha, mas ele se manteve íntegro. Se José tivesse deixado de ser íntegro, ele não teria ido para a prisão, mas também ele não se tornaria governador do Egito. Ele trocaria 3 anos por uma vida de governo. Mas ele preferiu se manter íntegro. Ele foi para a prisão, cumpriu a sua pena por 3 anos. E aí então depois o Senhor exaltou ele. E ele foi um grande governador daquela época. O governador do Egito. Abaixo do rei era José. Então, se ele não tivesse se mantido íntegro, ele não teria vivido essa vida, esse lugar que Deus colocou ele na mesa para governar. Tem muita gente trocando pouca coisa, pouquinha coisa, se corrompendo com pouquinhas coisas, pequenas, coisinhas mínimas, e deixando de viver coisas grandiosas que o Senhor tem, porque se corrompem, não se mantêm íntegros. E José é um exemplo de que é possível nós, em meio a tanta corrupção, nós nos mantermos íntegros. Homens e mulheres íntegros, com o caráter de Cristo. Tem pessoas trocando a sua integridade por coisas tão banais e deixando de viver coisas grandiosas. Se mantenha íntegro, porque perto das coisas que você está pensando em se corromper, não se compara com o que você vai viver em Deus. Nada se compara se você se manter íntegro. O que era para José 3 anos e depois uma vida de governo? Porque ele se manteve íntegro, o Senhor honrou ele. E ele foi um grande homem naquela nação. E fez uma grande diferença no Egito. Amém? O profeta Jeremias também preferiu a prisão ao invés da popularidade. O profeta Jeremias preferiu ir preso a se corromper por causa da popularidade. Porque ele podia se corromper e ficar popular e conquistar as pessoas, mas ele deixaria de falar a verdade. Então ele foi íntegro, foi verdadeiro, foi fiel ao seu propósito e preferiu ser preso a renunciar à sua integridade. Ele preferiu a prisão ao invés de trocar pela corrupção, a se vender por causa da popularidade. João Batista também, o precursor de Jesus, é outro exemplo para nós. Por ser íntegro, ele preferiu perder a sua cabeça ao invés de perder a honra. João Batista não deixou de falar a verdade, de proclamar o nome de Deus. Ele não se corrompeu. Ele permaneceu íntegro com as suas palavras. E ele perdeu a sua cabeça, mas ele não perdeu a honra, a sua honra. Ele foi até o final. E ele permaneceu íntegro. Íntegro. Nós devemos sermos íntegros num meio encharcado de corrupção. Nós precisamos nos manter íntegros nesse emaranhado de tanta corrupção. E, irmãos, é por todos os lados. Como eu já falei, a corrupção é por todos os lados. Tem em todos os segmentos. Inclusive, tem corrupção dentro da igreja, de igrejas. Porque a igreja é formada do quê? De paredes ou pessoas? Então a corrupção também está dentro da igreja. Tem muita gente se corrompendo por pouca coisa.
E não vale a pena se corromper. O que vale a pena é nós permanecermos íntegros até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Sabe, quando Jesus subiu ao céu, né? Ele fez uma promessa que deixaria o Espírito Santo. Um consolador, um advogado, um amigo. E ele disse que um dia vai voltar. E aquele que estiver de pé, vai com ele. Ou seja, o que eu entendo aqui? Que aquele que se corrompeu, não vai. Mas aquele que se manteve íntegro, fiel ao Senhor, vai subir com ele para os céus. Então a proposta aqui nessa noite é: seja íntegro até a volta de Jesus. Porque um dia ele vai voltar. Para aqueles que estiverem de pé, esperando ele. Amém? Vamos ler Daniel? Nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel. Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo à função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenado que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e ensina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali olhou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Deus. Então os homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E eis que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real. E argumentaram: tu não publicaste uma resolução real, ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer o seguinte comunicado ao rei: ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia.
Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel dizendo: que o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença quaisquer instrumentos de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofrequidão e tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor ou majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Amém? Eu fiz questão de ler esse capítulo todo aqui, com 28 versículos, para a gente ter uma visão geral do que aconteceu com Daniel nessa história aqui da Bíblia, que a Bíblia nos deixou. Amém? E a Babilônia tinha caído, um novo império tinha se levantado, um novo império se levantou naqueles tempos, mas os homens que tinham subido ao poder naquele novo império, eles continuavam corruptos. A corrupção não mudou porque caiu um governo e levantou outro. Pelo contrário, a corrupção estava no coração dos homens, continuava no coração deles. O regime de governo tinha mudado, mas a corrupção não. Ela permanecia ali, instalada, infiltrada no coração daqueles homens que tinham se levantado para reinar naquele tempo. É um grande engano quando a gente pensa que quando vai trocar de governo, vai trocar de partido, enfim, a gente pensar que as coisas podem melhorar. Há aqueles que são íntegros, existem aqueles que realmente querem fazer a diferença, mas irmãos, infelizmente é muito limitado, é muito minoria, porque a maioria
quer tirar vantagem em cima das outras pessoas. Infelizmente, a gente se ilude pensando que pode fazerem alguma coisa, porque a minoria que é íntegro, a maioria são corruptos, infelizmente. E em todos os segmentos, eu não estou falando só de política, mas em todos os segmentos, a minoria, infelizmente. E vocês sabem que o Brasil, nossa nação amada, é conhecida aí fora pela corrupção. Infelizmente, dói no coração pensar que os outros países identificam o Brasil como um país muito corrupto. Não estou dizendo que existe só no Brasil, existe em todos os lugares, em todos os povos, línguas, nações, existe. Mas o Brasil, ele se destaca nesse segmento de corrupção. Infelizmente, isso é uma verdade. Muda os partidos, muda as figuras políticas, muda as leis, como eu já falei, mas o espírito e a cultura de corrupção, elas estão ali. Aquela cultura que as pessoas têm que tirar vantagem em cima das outras pessoas. E sabe, o pobre fica mais pobre ainda. Eles tiram comida daqueles que mais precisam, por causa da ganância, de querer o poder, de querer influência, de querer grandeza, de querer glória para si. Então, elas se corrompem por causa de tantas coisas deste mundo. E infelizmente isso é uma verdade. O rei Dário, ele estava muito preocupado justamente com isso, com a corrupção. Então ele constituiu, 120 prefeitos, 3 governadores e fiscais do erário público. E ele queria que eles vigiassem e fiscalizassem, que ajudassem ele. Mas infelizmente, esses homens estavam corrompidos. Esses homens eram corruptos. E essa corrupção estava instalada no reino de Dário, no governo de Dário. Nessa lama de corrupção, nesse cenário tão corrupto, de homens querendo ser maior que o outro, querer tirar vantagem em cima das outras pessoas, com poder, mais poder executivo, mais poder de influência, a gente veja Daniel. Aqui aparece Daniel, neste cenário tão corrupto, nesse emaranhado de corrupção, nós encontramos Daniel, um homem íntegro, no meio da corrupção. A vida de Daniel nos mostra que sim, é possível a gente se manter íntegro num meio tão corrupto que nós estamos vivendo. É possível sim nós nos mantermos íntegros, com o caráter de Cristo, no meio de tanta porcaria que a gente tem visto, no meio de tantas coisas corruptas. A vida de Daniel é uma prova de que nós podemos nos manter íntegros. É possível sim. É possível sim. O homem não é produto do meio do qual ele convive. Não importa se nós convivemos em um mundo tão corrupto. Não importa se você convive lá na sua empresa com pessoas corruptas. Você não é o meio do que você convive. Não, você não é um homem no meio do que você convive. Você pode permanecer íntegro no meio de tantas pessoas corruptas ao seu redor. Isso é possível sim. Não é desculpa para a gente nos corromper. É possível. E a vida de Daniel, como de José, como os outros aqui que eu já citei, isso é um exemplo para nós nos posicionarmos e permanecermos íntegros. Não importa se todo mundo está se corrompendo, não importa se os seus amigos cederam à corrupção, não importa se os seus colegas de trabalho são corruptos, se eles tiram vantagens do patrão, não importa se o mundo diz que é normal ser corrupto, não importa, o que importa é nós permanecermos íntegros. E isso é algo que todo cristão precisa ter no mínimo, é integridade. Íntegros. Nós precisamos nos manter íntegros como filhos de Deus, como pequenos Cristo neste mundo tão corrupto. Nós precisamos ser a diferença nesse mundo. A igreja precisa dar exemplo de integridade. Mais do que nunca nós precisamos permanecermos íntegros, fiéis a Deus, fiéis ao Senhor.
não cedermos a nenhum tipo de proposta corrupta. O que importa é nós permanecermos com o caráter de Cristo em nós. Daniel, ele não vendeu a sua consciência. Ele não negociou os seus valores absolutos. Muitas pessoas estão negociando seus valores absolutos por causa de coisas. E deixa eu falar para vocês, são coisas passageiras. As pessoas brigam por poder, brigam por posição, brigam por coisas, brigam por carros, por casas, por dinheiro, brigam por tantas coisas, e tudo isso aqui é passageiro, nada disso vai importar um dia. O que vai valer é quem permaneceu íntegro, com o seu coração guardado. Nada disso vai importar um dia. Jesus vai voltar e vai buscar as pessoas que estão de pé esperando Ele, íntegros e fiéis a Ele, que não cederam às coisas deste mundo, que não se corromperam com coisas tão banais. Jesus vai buscar quem estiver de pé. Aquele que estiver caído não vai dar tempo para se levantar, mas Ele vai voltar para buscar aqueles que permaneceram de pé, íntegros e fiéis, leais a Ele. E eu quero ser uma pessoa, esperando o Senhor de pé, com o meu coração guardado em integridade e lealdade ao meu Senhor. O problema é que as pessoas estão trocando qualquer coisa por seus valores absolutos. Aquilo que era valor absoluto, elas estão trocando. Ainda ficam com a consciência tranquila, porque parece, né, que não é tão grave assim ceder um pouquinho. Parece que não é mais tão grave assim ser cedido um pouquinho. A integridade está sendo desvalorizada, infelizmente. Daniel é um exemplo para nós que ele não se corrompeu. Sabe por quê? Porque a base da sua integridade era a sua fidelidade em Deus. Quando nós temos a nossa base de integridade e a nossa fidelidade em Deus, não é qualquer coisa, não é nada que vai fazer nos corromper. A vida de Daniel nos prova que um homem e uma mulher podem sim se manter íntegros, mesmo diante de uma terrível conspiração, como nós já lemos no livro de Daniel. Ele sofreu uma terrível conspiração, mas ele permaneceu íntegro. Por mais que você seja alvo de conspiração, de inveja, de calúnia, se mantenha íntegro. Se mantenha verdadeiro, se mantenha fiel a Deus. A Bíblia revela que eles procuravam uma forma de acusar Daniel. Eles procuravam algo, uma falha, uma brecha, alguma coisa na sua vida moral, enfim, na sua vida pessoal, mas eles não encontraram nada. Nada. Eles buscavam um pretexto, um motivo qualquer para prejudicar Daniel. Eles pensavam que poderia acontecer duas coisas. Duas saídas ia acontecer. Ou Daniel poderia se corromper, deixar de orar, né, se submeter aos padrões deles, ser controlado por eles, e aí ele já não seria mais um empecilho para aquela mesa de governo, porque ele faria o que eles queriam, ele teria se corrompido, ou se ele permanecesse íntegro, ele iria para a cova dos leões e morreria. Eles pensavam que dessas duas formas eles iam se livrar de Daniel, e a princípio era uma saída, era uma grande saída para eles se livrarem, porque Daniel incomodava os corruptos. Ou seja, irmão, a sua integridade incomoda os corruptos. A nossa integridade incomoda o corrupto. Geralmente, interessante aqui, que eles tentaram pegar Daniel no seu ponto forte. A Bíblia diz, porque eles tentaram achar um ponto fraco em Daniel e não acharam. Então eles tentaram ir no ponto forte dele. E qual era o ponto forte de Daniel? A sua lealdade e a sua oração a Deus, a sua devoção a Deus. Esse era o ponto forte de Daniel. Sabe que geralmente o inimigo ele tenta sempre nos atacar no nosso ponto fraco. Num erro que você cometeu no passado, um vício que você já teve,
uma falha grave que você teve, um desvio de caráter, algo, uma brecha que você já deixou lá, o inimigo vem te tentar. Ou seja, aquele que era viciado em álcool, ele vem, né? Porque ele sabe que era um ponto fraco seu. E é em algo que a gente caiu no passado, ou uma fraqueza passada. Geralmente o diabo vem nos tentar no nosso ponto fraco. E sabe o que eu vejo aqui? Daniel não tinha ponto fraco. Ele era tão íntegro, ele era tão leal a Deus, ele era tão fiel a Deus, que os seus inimigos não encontraram nada. Não encontraram nenhuma brecha, nenhuma saída, nada. Eles não encontraram nada para acusar Daniel. Então, o que eles fizeram? Resolveram atacar Daniel no seu ponto mais forte, que era a oração. Uau! Quando o diabo não consegue atacar a gente mais no nosso ponto fraco, quando nós já vencemos isso na cruz, né? E o diabo não consegue mais nos atacar no ponto fraco, ele vem tentar atacar a gente no nosso ponto forte. E eu quero perguntar para você, a oração tem sido o seu ponto forte? Porque se o diabo vier, ele vai encontrar uma pessoa que ora? Ele vai encontrar uma pessoa de oração? Ele pode achar aí uma pessoa de oração? Amém? As circunstâncias não alteraram as convicções de Daniel. Não alterou as convicções de Daniel. Daniel era convicto, era um homem firme. A promoção e a honra dos íntegros incomodam as pessoas invejosas. Incomodam as pessoas invejosas. A Bíblia diz em Provérbios 27:4: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Porque Daniel era fiel a Deus, ele era fiel ao seu senhor terreno. Sabe, irmãos? Você só vai conseguir ser fiel à sua esposa se você ser fiel a Deus. Você só vai ser fiel ao seu esposo se você ser fiel a Deus. Você só vai ser fiel ao seu patrão se você ser fiel a Deus. Você só vai ser fiel ao seu amigo se você ser fiel a Deus. Você só vai ser fiel à sua família, à esposa, aos filhos, irmãos, tios, se você ser fiel a Deus. Ou seja, quando eu não tenho dificuldade em ser fiel a Deus, eu não terei dificuldade em ser fiel com os demais. Quando eu sou fiel ao Senhor, eu não tenho problema nenhum de ser fiel com as outras pessoas. Porque primeiro a minha integridade precisa estar firmada na fidelidade em Deus. Então, quando eu sou fiel ao meu Deus, eu sou fiel aos demais. É difícil você achar uma pessoa que não é fiel sendo fiel a alguém. Desconfie. Desconfie. A minha base de integridade é a minha fidelidade a Deus. Os inimigos de Daniel queriam afastá-lo, porque ele estava no caminho deles e estava gerando um incômodo para aquela mesa de governo. Ele estava sendo um incômodo. Ele estava incomodando os corruptos. Não encontrando nada para atacar em sua vida moral, então eles atacaram em sua vida religiosa, como eu já falei. A vida de Daniel nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquela que vai tramar, que vai maquinar o mal contra você. É a mesma pessoa que bajula é a mesma que vai maquinar o mal contra ti. Desconfie de pessoas que te bajulam muito. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem íntegro, não acharam nada, então eles bajularam o rei Dário, elevando ele a ser exaltado, a ser divindade por um mês, dizendo que somente a ele seriam feitas as orações, somente a ele seriam feitos os pedidos. Então eles bajularam o rei Dário. E isso trazia como isca a exaltação do rei, mas, a gente sabe bem a verdade, que a intenção era outra. A intenção deles não era bajular o rei e mostrar lealdade ao rei, mas sim atacar Daniel. O alvo deles era Daniel. Então, eles usaram o rei Dário,
manipularam o rei Dário para pegar Daniel em seu ponto forte, que era a oração. E o rei acabou se tornando refém daquele plano maquiavélico. A vida de Daniel nos prova que um homem pode ser íntegro tanto nos momentos de adversidade quanto nos momentos de prosperidade. E, irmãos, aqui o risco é o mesmo de se corromper. Você pode se corromper, como muitas pessoas estão se corrompendo nos momentos de adversidade, mas também tem muita gente se corrompendo nos momentos de prosperidade. Quando elas passam da fase de adversidade, vão para a fase de prosperidade, e muitas caem, muitas se corrompem também na prosperidade. O perigo para as duas. Daniel foi íntegro quando chegou à Babilônia como escravo. Ele cresceu, ele se tornou um homem íntegro. Sua vida, desde que nasceu, foi um menino íntegro. E ele resolveu firmemente não se contaminar. Tudo é questão de permanecer, não é mesmo? A questão aqui é permanecer. Permanecer em oração, permanecer em integridade, permanecer em fidelidade, permanecer de pé, permanecer. Passou pelo teste da prosperidade, foi o primeiro-ministro da Babilônia e um governador do reino Medo-Persa. Sua integridade se manteve em todos os momentos, tanto nas adversidades quanto na prosperidade. Daniel se manteve íntegro. Não se deixe seduzir pela fama ou pelas riquezas. Seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa íntegra. A integridade, irmãos, nem sempre vai ajudar nós a ganharmos amigos. Você sabia? Pelo contrário, muitas vezes afastam as pessoas da gente. Como está difícil de achar uma pessoa íntegra. Então a sua integridade muitas vezes não vai te ajudar a achar amigos, a conquistar amigos. Pelo contrário, vai afastá-los de você. Porque a integridade e a corrupção, são totalmente diferentes. Então nem sempre nós vamos estar rodeados de pessoas. Infelizmente. Pessoas íntegras são uma ameaça para o sistema de corrupção. Daniel incomodava aquela equipe de governo. Um funcionário honesto é uma ameaça, sim, para o sistema de corrupção. Uma jovem que não tem relações sexuais com o seu namorado, uma moça que se mantém íntegra dentro de um relacionamento de namoro, ela é uma pessoa antiquada. Tem cabimento isso? Uma pessoa que não tem relações sexuais com seu namorado, que é íntegra, ela se torna uma pessoa antiquada, passada, tá velha, pensamento antigo. Que absurdo. Que absurdo isso. Você vê como estão trocando os valores? Tá invertendo os valores. Hoje, para você fazer parte de rodas de amigos, você tem que se submeter ao que eles fazem. Você tem que se submeter nas escolas, muitos adolescentes, muitos jovens, para estarem rodeados de amigos, para fazerem parte daquele hall ali, eles precisam fazer o que os outros fazem para ser aceito. Que absurdo! As pessoas muitas pessoas preferem trocar sua integridade, o seu caráter, para fazer parte de um grupo que não está nem aí para Deus, que está corrompido, que está com maldade no coração, só para ser aceito, para se enturmar. Olha a troca de valores. É uma coisa absurda. Absurda. Um comerciante íntegro é uma ameaça para os sistemas de propinas. Se ele não ceder, o negócio por nada fecha. Se ele não ceder, se aceitar propina, talvez a empresa dele feche. Olha que absurdo. Se você não se enquadrar nesse sistema do mundo, talvez você vai falir. Sejam honestos. Não importa o que vai acontecer. Você prefere ser fiel aos homens ou você prefere ser fiel a Deus?
Você prefere ser agradável aos homens ou agradar a Deus? Integridade tem a ver com caráter, com princípios, com moral. Uma pessoa íntegra procura agradar a Deus e não aos homens. Ela procura, ela prefere, ela se importa, ela tenta agradar a Deus sempre, porque é o que mais importa. Uma pessoa íntegra não depende de elogios e nem muda sua rota por causa de críticas. Não importa se você está sendo taxado por ser íntegro, não mude a sua rota por causa de críticas, permaneça íntegro. Uma pessoa íntegra cumpre com a palavra empenhada e seu aperto de mão vale mais do que um contrato. Antigamente, muito antigamente, né, até fiozinho de bigode valia, né? Eu acho que era muito no Rio Grande do Sul que isso acontecia, né, o bigodinho. Um aperto de mão valia mais do que um contrato. Hoje você confia num aperto de mão, sem ir no cartório, registrar, reconhecer a assinatura? Você não aluga nada, você não faz nada sem contrato, porque hoje a palavra parece que não vale mais. Parece que hoje a palavra não vale mais. Até parente enrola. Não é só estranho, até os parentes, esses é que são marvados. Você não confia mais, nem nos seus parentes. Aperto de mão, aperta aqui fulano. Não, vamos lá no cartório, registrar, reconhecer a assinatura. Não vale mais. Isso é triste. É lamentável. A palavra já não é mais, não vale mais, se não ser registrado. Daniel se manteve íntegro e fiel a Deus. A sua integridade era sim impopular. O popular lá era ser corrupto, mas Daniel era impopular, porque era íntegro. Mas a sua consciência era cativa ao Senhor e comprometida com a verdade. Nós precisamos manter a nossa consciência cativa ao Senhor e comprometidos com a verdade. Nós precisamos mais do que nunca, como igreja, como pequenos cristos aqui na terra. O mundo vai se espelhar no quê? O mundo vai ter base aonde, se não ser em nós, igreja? Nós precisamos incomodar os corruptos. A igreja precisa ser a luz na escuridão. A igreja precisa incomodar, sim, a corrupção. Por sermos fiéis, podemos ser perseguidos com mais rigor. Isso é verdade. Quem anda na verdade perturba quem está em trevas. Quem anda na verdade perturba os mentirosos. Perturba sim, vai incomodar quem mente. E daí, vamos nos tornarmos mentirosos para não incomodar ninguém? Eu quero incomodar muita gente, sendo verdadeira. A nossa luz incomoda a escuridão. O íntegro é uma ameaça para o corrupto. Que venhamos preferir morrer ou ser ameaçado de morte, ao invés de abrirmos mão de sermos íntegros. Não abra mão por nada de ser íntegro. Daniel não fugiu, mas continuou fazendo as suas orações a Deus, como costumava fazer todos os dias da sua vida. E ele foi sentenciado à cova dos leões por ser íntegro. Às vezes parece que o certo está errado. Às vezes parece que fazer o certo está errado. Olha como a inversão de valores é uma inversão terrível. Porque se você não se submete, parece que você está fazendo certo e está errado. Está errado fazer certo. É um absurdo isso. Daniel aprendeu a ser íntegro na sua mocidade e não mudou a sua rota por nada. Mesmo que havia aquela circunstância ali, aquela confusão, ele não mudou a sua rota. Mesmo ancião, ele preferiu a morte atrair com a sua consciência. Ele preferiu ir para a cova dos leões, sim. Atrair a sua consciência com Deus. A verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. Ali foi o seu Getsemane.
talvez o lugar que ele foi tentado. O diabo prefere, irmãos, que nós preservamos a nossa vida na corrupção do que nós morrermos com o nosso testemunho. O diabo vai ser muito melhor para ele se nós ficarmos vivos na corrupção do que nós morrermos na integridade. Ele prefere que a gente viva na corrupção do que morra na integridade. Ele preferia que Daniel morresse. Aliás, ele preferia que Daniel se corrompesse. Mas Daniel preferiu morrer sendo íntegro. O diabo vem dizendo para muita gente o seguinte: pense na influência que você terá agora. Olha a oportunidade. Olha o poder que eu estou te dando, né? Olha o poder que você terá diante dos outros. Poder de aquisição, poder, enfim, influência. Pense no seu futuro. Pense no futuro da sua família, né? Não ore a Deus com muita frequência assim só durante esse mês. Dá uma relaxada. Não vai na igreja tanto assim. Para quê? 4 quarta-feira e 4 domingo no mês. Vai só um. É? Abra mão, porque talvez você perderá essa oportunidade e talvez terá também que perder a sua vida. Mentiras e mentiras. Mentiras e mais mentiras. A integridade de Daniel não o livrou da inveja, da perseguição, não livrou da fúria, dos corruptos, não livrou. Porém, Deus o sustentou em seu quarto de oração. Deus o sustentou e fechou a boca dos leões naquela cova de morte. Ele não livrou ele de passar por isso, por essa conspiração. Mesmo que você morra por causa da sua integridade, você ainda é bem-aventurado, porque felizes são aqueles que sofrem por causa da sua justiça, da justiça de Deus. Mesmo que você corra o risco, seja ameaçado de morte por causa da sua integridade, você ainda é bem-aventurado, porque felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurado é aquele que se mantém íntegro. Daniel enfrentou aquela conspiração, não com armas carnais ou físicas, mas ele enfrentou aquela conspiração com uma arma chamada oração. Dário não pôde fazer nada, porque um decreto do rei era maior do que o rei. E também, Daniel não podia fazer nada. Daniel não podia convencer os inimigos a mudarem de ideia. Daniel não podia desfazer o decreto do rei. Mas Daniel podia fazer uma coisa: se manter íntegro em oração. A morte de Daniel era certa. E como é que Daniel conseguiu passar por aquela conspiração? Como? Orando. E como ele orou? Como ele sempre costumava orar todos os dias. Não mudou a sua postura, não mudou o lugar, nem o conteúdo da oração. Em primeiro lugar, sua oração foi constante. Ele tinha o hábito de orar. As circunstâncias mudaram, mas Daniel não deixou de orar. Segundo lugar, a sua oração foi a mesma de sempre, regular. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, né? Ele não se escondeu nem diminuiu o ritmo de oração. Ele não ficou com medo. Em terceiro lugar, a sua oração foi confiante. Ele confiava, ele orava olhando para as bandas de Jerusalém, acreditando nas promessas redentoras, na intervenção de Deus. Ele sempre orava olhando para as bandas de Jerusalém. Em quarto lugar, sua oração foi corajosa. Ele continuava abrindo as suas janelas. Ele não tinha medo das pessoas pegarem ele orando. Ele não tinha medo se eles veriam ele orando ao seu Deus, porque ele sabia, ele confiava que Deus iria livrá-lo. Em quinto lugar, a sua oração foi encharcada de gratidão. Ele era grato. Ele estava sendo sentenciado à morte, mas em nenhum momento nós vimos Daniel murmurando, mas nós vemos ele agradecendo a Deus em sua oração. Ele era grato. Por fim, a sua oração estava cheia de intensidade.
Daniel não apenas orou e deu graças, mas ele também fez súplicas. Ele suplicou, ele pôs toda a intensidade da sua alma em seu clamor a Deus. Ele pôs toda a intensidade da sua alma diante do seu Deus. Súplica é oração com forte grau de intensidade. E Daniel fez isso. Havia um grau de intensidade muito grande na sua súplica diante de Deus. Daniel não foi poupado dos problemas. A gente viu, Daniel não foi poupado. Ele foi parar lá na cova dos leões. Mas ele foi livrado no problema. Não foi livrado mas foi livrado no. Por fim, Daniel foi pego orando. Pegaram ele orando. Porque ele não se corrompeu, ele se manteve íntegro, foi pego. E veio então a sentença, a ordem da execução. Porém, junto com a ordem de execução, veio também o livramento de Deus. Aleluia. Você, irmãos, você e eu, nós não podemos evitar que as pessoas tramem o mal contra nós. Não há nada que nós possamos fazer. Não há nada, você não tem como dominar isso, como controlar isso. Não há nada, as pessoas simplesmente vão tramar contra você e ponto final. Você não pode impedir. Mas você pode fazer uma coisa: orar e se manter íntegro. Eles podem tramar contra você, mas não podem evitar o agir de Deus na sua vida. Eles até podem maquinar o mal, conspirar contra você, mas uma coisa eles não vão conseguir evitar: o livramento de Deus. Eles não podem evitar o agir de Deus na sua vida. Mas só vai ter agir de Deus aqueles que se manterem íntegros, aqueles que não se corromperem. Naquela cova, Daniel mostrou aos leões o poder da oração e da autoridade dada por Deus em fechar as suas bocas. O anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. E tem uma canção que diz, olha, Daniel, eu sou o Senhor. Perdão, Senhor. Eu ordenei a eles para que fossem se deitar durante aquela noite e o leão vai jejuar. Olha, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo. E por aí vai, que eu esqueci a letra. Mas naquela noite os leões jejuaram. Até os leões jejuaram. Naquela noite, por causa de um homem íntegro, que resolveu permanecer íntegro diante ao seu Deus, os leões tiveram que passar fome. Nem um arranhãozinho. E eu arrisco dizer que eles serviram de travesseiro para Daniel dormir. Por causa de um homem que resolveu permanecer íntegro. Um homem que resolveu permanecer fiel ao seu Deus, a não se corromper com Babilônia. Aleluia! Um homem que se mantém íntegro é honrado por Deus. É honrado. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Daniel não podia mudar o decreto do rei, Daniel não podia fazer nada, não podia convencer os inimigos a mudarem de ideia, Daniel não podia evitar de entrar naquela cova, mas Daniel podia se manter íntegro e foi isso que ele fez, íntegro. Ele orou, confiou e esperou por livramento. E irmãos, ele estava pronto a morrer. Porque se Deus não quisesse livrar ele estava pronto a morrer. Ele estava determinado a se manter íntegro. Não importa qual tipo de coisas que estão fazendo com você, não importa as tramas, não importa as conspirações, se mantenha íntegro. Cabe a nós nos mantermos fiéis. E cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Cabe a você ser íntegro.
Cabe ao Senhor te dar o livramento. Precisamos velar por nosso testemunho. Precisamos honrar a Deus com as nossas vidas. Que testemunho você vai deixar para os outros? Você vai conseguir deixar um testemunho de um homem, de uma mulher que se mantiveram íntegros? Ou o seu testemunho vai ser de corrupção? Porque cederam às tentações, aos prazeres deste mundo. O diabo está servindo de bandeja. Tem muitas coisas. E deixa eu falar para vocês, às vezes as pessoas, não estou falando só de corrupção de dinheiro, de coisas, mas tem pessoas corrompendo a sua fé. Porque o mundo é miojo, é instantâneo. Você quer um homem, você está aí solitária, sozinha, está carente, você quer um homem, tem um monte de homem aí no mundo. Mas não é um homem de Deus. Você, homem que está sozinho, quer casar, você vai encontrar um monte de mulheres. Tem de todo tipo. Mas não é uma mulher de Deus. O mundo te oferece coisas rápidas, mas tudo que vem rápido, sai rápido também. Sabe? Essas felicidades aí que o diabo oferece é passageira. É fácil se corromper. O difícil é se manter íntegro. Mas é possível. E é bem melhor. Você prefere ir para a prisão 3 anos? E depois Deus te colocar numa mesa de governo? Ou você prefere se livrar da prisão, evitar a prisão no pecado e deixar de participar dessa mesa de governo? A escolha é nossa. Deus não livrou Daniel do problema, mas o livrou em meio ao problema. Muitas vezes Deus não vai nos poupar das aflições. Muitas vezes Deus não vai nos poupar. Nós vamos passar por elas. Mas Ele vai nos livrar nelas e até mesmo da morte. Daniel foi honrado e exaltado enquanto seus inimigos foram desmascarados e destruídos. Como a gente leu, até suas esposas e filhos foram destroçados pelos leões. Deus honra aqueles que o honram. Deus não vai honrar aqueles que o desonram. Aqueles que se contaminam com as coisas daqui. Deus não vai dar honra para aqueles. Infelizmente, essa é a verdade. Deus só honra quem o honra. Que nós venhamos ser filhos que honram o nosso Pai. Porque nós seremos honrados. Deus é quem exalta e também quem humilha. Deus exaltou Daniel e humilhou os seus inimigos. Mais do que o nome de Daniel, bem mais do que o nome de Daniel, o nome do Senhor foi proclamado e exaltado naquele reino, diante dos medos persas. Mais do que o nome de Daniel, o nome do Senhor, uma bandeira foi levantada naquele lugar. O nome do Senhor foi exaltado. O nome do Senhor foi proclamado naquela nação. E o testemunho de Daniel permanece vivo hoje aqui, através da palavra de Deus. Por fim, o rei Dário exaltou a Deus dizendo: Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus eterno que vive para sempre. Seu reino jamais será destruído. O domínio de Deus jamais terá fim. Ele é o Deus que livra, que salva e que faz maravilhas. Ele é o Deus que livrou Daniel. O que nós vamos preferir? Nos corromper por coisas tão banais? Ou vamos preferir nos mantermos íntegros, mesmo sabendo que nós podemos ser perseguidos, ameaçados pelo sistema de corrupção? Que possamos permanecermos íntegros quando o mundo nos tentar, quando as coisas fáceis nos tentar. Tudo que é muito fácil é perigoso. Não troque seu testemunho pela corrupção. Deixe para a sua próxima geração, deixe para os seus filhos um testemunho de um pai e de uma mãe que se mantiveram íntegros. Quando os filhos crescerem, formarem as suas famílias, eles vão olhar e vão dizer: eu quero seguir os passos do meu pai. Eu quero seguir os passos da minha mãe. Porque a minha mãe foi uma mulher íntegra. O meu pai, um homem íntegro, de caráter.
Ele tinha o caráter de Cristo, ele permaneceu, ele nunca se corrompeu com essas coisas da terra. É esse testemunho que nós precisamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E os filhos passarem para os nossos netos, e os netos para os bisnetos, e assim vai. Até a volta de Jesus. Jesus vai voltar e vai buscar aqueles que estiverem de pé. Não os que estão caídos, mas aqueles que estão de pé, que esperaram Ele de pé, íntegros e leais, verdadeiros. Vai ter situações na vida que você vai precisar fazer uma decisão. Você cede à corrupção para desfrutar por um momento, ou você continua íntegro e esteja preparado para incomodar os corruptos e ser alvo de perseguição. Uma coisa é certa: Babilônia vai tentar te comprar. Babilônia vai tentar te corromper com as coisas dela, com os manjares dela. Mas se você se manter íntegro, meu irmão, minha irmã, se você se manter íntegro, você viverá o extraordinário de Deus na sua vida e provará de livramentos grandiosos. Fique de pé comigo nessa noite. Jesus vai vir buscar um povo que está esperando Ele de pé. Jesus vai vir buscar a sua noiva que está de pé esperando Ele. Firme, íntegros. Pessoas que não se corromperam com as coisas desta terra, deste mundo. Mas aqueles que estiverem caídos não vão poder ir junto com Ele. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. E eu quero pedir para que você coloque a mão no seu coração. Um ato. Coloque a mão no seu coração. E enquanto nós vamos ministrar uma canção, eu quero que você ore ao Senhor. Diante dessas palavras que você ouviu através da minha vida, que você ore ao Senhor nessa noite. E se você tem feito alguma coisa que tem se corrompido, que você tem se corrompido, Deus é um Deus de perdão. Então eu quero nessa noite que você peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes eu cedi a coisas que não era para ter cedido. Eu me corrompi com coisas tão pequenas, tão insignificantes, passageiras, tão supérfluas, e eu me envergonho. E eu te peço perdão nessa noite. Eu quero me tornar uma pessoa íntegra cada dia mais. Eu quero ser leal, fiel ao Senhor, verdadeiro. Não importa se as pessoas à minha volta estão se corrompendo. Não importa se o mundo diz que é normal, eu sei que não é normal. Não importa se eu convivo com pessoas corruptas, com pessoas que são mentirosas, pessoas que enganam. Senhor, eu quero me manter íntegro no meio de um mundo tão caótico de corrupção. Me ajuda, Senhor, a estar de pé até a tua volta. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a me manter íntegro. Eu quero esperar o Senhor de pé. Eu não quero ser uma daquelas pessoas que estão caídas. Eu não quero ser aquelas pessoas que quando o Senhor voltar vão estar caídas, porque se corromperam com os prazeres de Babilônia, cederam às propostas de Babilônia, caíram em tentação, trocaram a sua integridade por coisas tão insignificantes. Eu não quero ser essa pessoa, Senhor, caída, mas eu quero ser a pessoa que, quando o Senhor vier buscar, esteja de pé, íntegra, correta, verdadeira. Senhor, que os pais aqui nessa noite, o pai e a mãe, deixem um legado para os seus filhos de integridade. Que elas deixem um testemunho, Senhor, para a sua próxima geração. Homens e mulheres íntegros.
e que passe de geração em geração a integridade. Como igreja, eu oro, Senhor, pela tua igreja, que a igreja permaneça íntegra até a tua volta, que seja a luz que esse mundo escuro esteja está precisando. Que a igreja seja a luz na escuridão. Que a igreja venha incomodar a corrupção. Que a igreja venha abalar o sistema corrupto. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos sejam fortalecidos nessa noite. Que o filho, a filha, o pai, a mãe seja fortalecido nessa noite em nome de Jesus. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Alto não vou me lançar, só pra demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão. Você pode levantar as suas mãos e cantar essa canção ao Senhor em oração. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Se as minhas forças se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Porque o Senhor está cuidando de mim. Mais uma vez. E te adorar é o que Sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. te louvar Em meio às tentações, é mais que estratégia.
Senhor está cuidando de mim. Aleluia! O Senhor está cuidando de mim. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós prometemos ao Senhor a nossa fidelidade. Nós prometemos ao Senhor a nossa integridade, esperando a tua volta, Senhor. Até a tua volta nós prometemos estar de pé. Nós prometemos não nos vendermos a estas coisas daqui. Nós nos comprometemos com a verdade cada dia, Senhor. Nós prometemos fidelidade ao Senhor. Embora muitas vezes nós somos tão falhos, mas nós nos comprometemos com o Senhor nessa noite a permanecermos íntegros, verdadeiros, com a consciência cativa ao Senhor em verdade. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode aplaudir mais uma vez? O Senhor é fiel em todo tempo. O Senhor é fiel em todo tempo e tudo o que nós precisamos fazer também é ser fiel a Ele. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você pode levantar as suas mãos, uma das mãos, fecha ela assim. Eu vou falar Jesus Cristo é e você vai falar Rei, porque Ele é o Rei da nossa casa, Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o Rei da nossa família, Ele é o Rei da terra, dos céus, Ele é o nosso Rei. Amém? Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Jesus Cristo é. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, abençoe sua casa, guarde seus filhos. Que a bênção do Senhor venha estar sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. E até quarta-feira, se Deus...